fontes. Então, todas essas fontes que existem, olá, tudo bem? Vou começar a acenar para todo mundo aqui. Bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Estou falando uma ligeira despedida e, ao mesmo tempo, novas informações sobre esse livro que vai ser lançado. É um tempo maior. Esse daí não vai dar para terminar em um ano como eu terminei o outro, mas pelo menos eu acredito que deve ser algo em torno de 2 anos. Pelo menos 2 anos, né? Então, nesse livro nós vamos abordar essas questões, né? E outra, um detalhe importante que as pessoas nem se dão conta e acham que tanto faz, mas não é tanto faz, é a questão de quem traduziu esses textos. Quais foram as pessoas, os seres humanos que fizeram as traduções? Se você buscar uma pesquisa bem intensa, você vai ver que a maioria das traduções foram feitas por seres humanos homens. Você não tem uma tradução feita por mulher. E olha que não falta conhecimento de mulheres falando fluentemente, doutoras, mestres em hebraico, mestras, né, com mestrado em hebraico. E aí o que acontece? Nós temos que ter um entendimento sobre a visão, esses conceitos, essas percepções sobre os textos bíblicos, que podem, e atualmente a gente vê muito, dar origem a um texto fundamentalista, é o discurso do ódio. E por quê? Porque as pessoas que têm e praticam um discurso de ódio, elas estão baseadas nas traduções. Se elas fossem buscar nos textos originais, elas iam se surpreender brutalmente, a começar pelos nomes que estão na Bíblia. As Bíblias traduzidas não têm o nome do Pai. E os prefácios das Bíblias avisam, mas as pessoas não se importam e começam a falar nome que não é o nome original, não é o nome hebraico. Não é o nome que está até hoje na Bíblia em hebraico. É um nome com tradutor, João, Pedro, Maria. Maria não, porque mulheres não traduzem. Reparou que coisa incrível isso, né? Cadê o texto traduzido por mulheres? E elas sabem hebraico muito bem. Muito mais que muitos homens que nem sequer sabem hebraico. No entanto, a história e o registro histórico reservou esse papel para os homens, cis, héteros. De tal maneira que o que nós temos hoje é uma visão das traduções a partir dos tradutores. Quais a tendência desses tradutores, o que eles pensavam, o que eles viviam, como eles agiam. Então é importante a gente entender que entre o texto original bíblico hebraico e os textos traduzidos, não só para o português, francês, italiano, qualquer outro idioma, existe um intermediário. Se esse intermediário mudar o nome do pai, o nome do filho, e você aceitar e morrer acreditando, o que tu acha que acontece? Pensa bem. Esquece de quem diz, entenda o que está sendo dito. O que está em jogo com essas questões? Muita coisa está em jogo. E muitas pessoas que se acham salvas podem ter surpresas, do tipo, é mesmo? Não existe a letra J em hebraico? Não é só no hebraico que não tem. No grego também não tem a letra J. A letra J surgiu a partir do século XIV, ano 1400. Olha só, quantos anos depois do Messias ter vindo, nascido, recebido o nome que não foi dado por homens e que ele usou a vida dele enquanto esteve na face da terra. Parar para pensar ajuda, principalmente num ritmo de um período onde as pessoas utilizam versículos para atacar outras pessoas. Mas elas não têm a menor noção do que estão fazendo. E se acham salvas, quando de fato estão bem longe da verdade. Então esse aspecto é interessante, e no que se refere às tradições para o idioma português, só a título de informação, são 4 versões, isso de acordo com a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a maior impressora, a maior gráfica que imprime Bíblias no Brasil. Uma das maiores, talvez a maior, pelo que a gente tem notícia. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A Sociedade Bíblica do Brasil é aqui, mas tem a Bíblica da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, de todos os outros países. Precisa entender que isso implica no quê? Que as traduções ditas, traduzidas para o idioma português, são 4 versões. O que significa isso? São 4 traduções diferentes. Qual delas você está usando das 4? Acho que você nem sabe qual é.
Mas isso faz diferença? Claro que faz. Para começar, leia o prefácio da sua Bíblia. Está dizendo lá que os nomes foram trocados. Não sabia? Corre atrás, vai lá ver, porque isso é um fato. E esse aspecto vai ser abordado no meu próximo livro. Então, assim, eu estou colecionando e trazendo uma quantidade gigantesca de material. Trago material sobre traduções, sobre Bíblias, sobre textos dos manuscritos do Mar Morto, que, para quem não sabe, já tem disponível. Isso até pela internet você pode ver isso. Existe, tá? Existem livros sobre isso, e está fazendo 72 anos, talvez, 73 anos, que essa descoberta aconteceu. Então, muito possivelmente, tem muita gente que nem sabe que isso existe. Isso muda muitas coisas. Inclusive, o nome do pai no hebraico, que tinha um desenho gráfico diferente há 1100 anos antes da Era Comum, que é um linguajar judaico, e antes do Cristo, que é um linguajar ocidental. E isso é uma coisa importante, porque faz a diferença. E a diferença vai ser sentida à medida que você vai descobrindo essas informações. E esse é o papel do próximo livro, né? Então, esse próximo livro vai ter diferença básica entre original, tradução, o que isso importa para mim, que diferença faz isso para mim. A questão do texto hebraico, você tem algum tipo de compromisso com isso, ou tanto faz para você, se te botaram um nome para você adorar, não importa que nome seja, você acha que está adorando e pronto. Como que pensaram os tradutores humanos acerca das próprias traduções. E isso eu vou colocar no livro, documentos que eu produzi, que eu fiz, que eu encaminhei aos tradutores Vou citar dois: Rudy Zimmer, que é um autor, inclusive, de um livro fantástico sobre hebraico e aramaico. Também Josué Xavier. Não sei da existência deles vivos ainda, porque essa conversa ocorreu há 22 anos atrás. Há 22 anos atrás, eu já tratava desse assunto e me importava, me interessava por esse assunto, e me interessa até hoje. Então, agora está